Fala pessoal, tudo bem? Matheus Lapa aqui. Há algum tempo eu estive distante dessa plataforma, estou querendo voltar agora com vídeos com mais frequência. Muitas coisas boas aconteceram nesse tempo que eu estive ausente. Talvez você tenha visto o vídeo no meu canal aqui. Eu me casei. O que vocês talvez não saibam é que eu fui pai de duas lindas meninas. Se você não me acompanha na rede vizinha, eu vou deixar embaixo aqui o link para você estar me acompanhando. Você pode saber mais da minha vida lá. Mas enfim, você veio aqui provavelmente porque o título te chamou a atenção. Você está interessado naquilo que eu tenho para falar a respeito disso. Fazer Paulo estranho novamente, tornar Paulo estranho novamente. Por quê? Nós estamos tão acostumados a ler Paulo que nós lemos Paulo como nós ouvimos o pastor, o reverendo, o padre no final de semana. Nós achamos que Paulo ele faz parte da nossa tradição cristã. Ele faz parte da nossa igreja e nós ouvimos ele pregar semanalmente. Mas a verdade é que Paulo viveu num mundo muito distante do nosso. Paulo não só viveu num mundo muito distante do nosso, com tradições diferentes das nossas, num contexto onde a linguagem era outra, que não era nossa, como Paulo escreveu coisas difíceis de ser entendidas. Eu sei que existe essa doutrina no meio cristão e principalmente no meio protestante, conhecida como a doutrina da clareza, colocando de forma fácil para nós entendermos. Porque a Escritura, de acordo com essa doutrina, ela é clara em relação ao que ela está dizendo. E se eu não consigo entender o que está escrito, a culpa está comigo. O apóstolo Pedro não concordaria com essa doutrina. Ele mesmo disse na sua segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, que Paulo escreve coisas que são difíceis de serem entendidas. E naquele tempo já haviam pessoas que torciam as palavras de Paulo. E essas pessoas, obviamente, elas estão trazendo sobre si mesmas condenação. O apóstolo Pedro disse que Paulo escreve coisas difíceis. Então, se eu creio na Escritura, eu tenho que, pelo mínimo, compartilhar desse entendimento que Pedro teve, de que Paulo escreve coisas difíceis. Se foi difícil para Pedro, tanto quanto apóstolo, quanto um judeu do primeiro século que compartilhou o contexto histórico-cultural, a linguagem e os costumes que Paulo compartilhava, que Paulo vivia, ele disse que era difícil, quanto mais para nós, cristãos ocidentais, pós-modernos, que vivemos no século XXI. Nós não podemos ler Paulo como se nós estivéssemos lendo um escritor dos nossos dias. Existe um abismo cultural, um abismo social, um abismo de tradições que formaram Paulo e que nos formaram. Nós não podemos ouvir Paulo como nós ouvimos o pastor que nós estamos acostumados da igreja que nós frequentamos. Nós precisamos entender Paulo dentro do seu contexto histórico. E é isso que eu me refiro, e não simplesmente eu, mas aqui eu estou citando o Matthew Thiessen, um doutor em estudos paulinos. É isso que nós nos referimos quando nós queremos dizer que Paulo precisa ser estranho novamente. Ou seja, nós precisamos abrir mão das pressuposições que nós temos sobre Paulo, para então nós podermos conhecer quem foi Paulo. E quando nós fizermos isso, nós vamos perceber que Paulo foi um judeu fiel do seu tempo, que nunca abriu mão do judaísmo, ainda que ele tenha a figura de Jesus central na sua vida como o Messias de Israel, aquele que foi prometido pelo Deus de Israel. E as missões que Paulo fez no mundo estavam relacionadas à esperança judaica, ou à esperança do judaísmo da sua época, em relação ao que Deus faria. Paulo não viu contradição entre seguir Jesus e continuar sendo um judeu observante das festas, das leis, das dietas. E como nós vamos ver em próximos vídeos, claro que Paulo não impôs isso sobre todos. Paulo não esperava que um gentil, ou seja, um não-judeu, guardasse aquilo que ele guarda, observasse aquilo que ele observa. A lei, a Torá,
a instrução, o guia que Deus deu ao povo de Israel. Só que isso não fazia Paulo menos judeu. Isso fazia Paulo um judeu normal do seu tempo, que é estranho para nós. Então nós precisamos fazer Paulo estranho novamente. Nós precisamos tornar Paulo alguém estranho novamente. Estranho porque nós desconhecemos esse Paulo do primeiro século. E por mais que nós tentemos aproximar a partir de traduções mais fiéis ao que ele escreveu, ainda assim existe um abismo cultural que nos distancia, que nós precisamos buscar construir pontes para compreendermos o que ele falou para o mundo dele. E então depois nós entendermos como que essas palavras que foram ditas em um mundo totalmente diferente do nosso podem ser aplicadas para os nossos dias. Paulo não estava comigo e com você em mente quando ele escreveu o que ele escreveu. Ele tinha pessoas específicas, grupos específicos, um contexto específico no qual ele escreveu, situações que surgiram dentro daquele contexto, dentro daquele tempo. Ele não pensou no século XXI. Nós não podemos ler Paulo como se Paulo estivesse falando para os nossos dias. Nós estaríamos sendo infiéis com a leitura da palavra de Deus. Nós precisamos tornar Paulo estranho novamente. Vamos juntos descobrir um pouco mais sobre esse mundo de Paulo e sobre quem foi esse homem que nos influencia até hoje. Vamos abrir mão dos nossos pressupostos. Vamos ter coragem para questionar aquilo que naturalmente nós aceitamos. Se você quer participar disso comigo, se inscreva aqui, compartilhe isso com outros amigos e até a próxima.